E aí meninos, beleza? Tudo bem? Na aula anterior falamos um pouco sobre a óptica geométrica, introdução à óptica geométrica. Lá na óptica geométrica, uma das primeiras características que a gente percebeu a respeito da luz é que a luz ela não faz curva. Não, a luz sempre se propaga de forma retilínea. Tanto é que esse é o primeiro princípio da óptica geométrica, tá? O primeiro princípio da óptica geométrica é que a luz sempre se propaga de forma retilínea. Ela não faz curva, ela sempre faz em forma de uma linha reta, tá? Então o que acontece? Consequência disso, nós vimos então que há a formação então, das sombras e atrás das sombras também pode haver a formação da penumbra, né? Quando você tem um feixe contínuo de luz, você pode ter uma penumbra, não somente a sombra. E o segundo princípio da propagação, princípio da óptica geométrica, né, da propagação, é o princípio da reversibilidade da luz. Quais que não saem? Reversibilidade da luz. O que representa isso? Que a luz, sempre que você está olhando para uma pessoa através de um espelho, se você vê aquela pessoa, a pessoa vai te ver. Então, o mesmo princípio que eu olho, a pessoa me vê. Você entendeu? Então, ela vai e volta pelo mesmo caminho. Então, se eu estou vendo a pessoa vai me ver também. Então, esse é o princípio da reversibilidade da luz. O outro princípio também, né, é o chamado da independência da luz. Que princípio que é esse? Esse princípio da independência é aquele princípio que quando você vai em uma boate, você tem aqueles canhão de luzes. Então você tem um canhão de luz aqui, azul, outro vermelho. Então, quando essas luzes se cruzam um pelo outro, mesmo elas se cruzando, elas não dão nenhuma interferência no caminho da outra. Cada um segue seu caminho e vai embora, tá? Então, é o princípio da independência da luz. Quando a gente começa em óptica geométrica, esses três princípios aí são os básicos que a gente poder analisar, tá bom? Logo em seguida, vimos então a importância da câmara escura e a formação da imagem da câmara, do objeto dentro de uma câmara escura, né? Então, coloquei aqui hoje para a gente ver um dos exemplos práticos que a gente tem muito por aí a respeito da propagação retilínea da luz, que é quando você tem, por exemplo, um prédio. Não repara no desenho feio, não. Um prédiozinho, né? Esse prédio, ele tem uma certa altura, não sei a altura dele. Ele tem certa altura e, no certo momento, tem um solzinho aqui, ó. Esse solzinho, ele propaga seus raios de luz e provoca, então, essa sombra aqui, ó, atrás do prédio. Essa sombra, ela tem por volta de 15 metros aqui. Por coincidência, no mesmo instante que tem essa sombra de 15 metros desse prédio, existe uma árvore do lado, essa árvore. E essa árvore, ela tem uma altura aqui de 10 metros e ela tem uma sombra de 3. Então, no mesmo instante em que tem uma sombra de 15, aqui tem uma sombra de 3, aqui tem uma altura de 10 e não temos a altura do prédio, tá? Isso acontece porque a gente sempre vai considerar que a luz se propaga de forma retilínea. Dessa forma, eu vou então determinar qual vai ser a altura desse prédio, mesmo sem ter que ir lá e medir a altura dele, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui através de uma relação matemática. Imagine o seguinte, olha, esse aqui é um triângulo e esse aqui é outro triângulo, ó. Certo? Então, eu tenho um triângulo dessa forma, assim, ó. Aqui é 15 e aqui é H. Esse outro, aqui é 3 e aqui é 10, tá? Como não me interessa essa hipotenusa aqui, o que me interessa é esse outro cateto aqui, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos relacionar de um lado com o outro. Relação matemática de fração. Simplesmente assim. Então eu vou montar que a altura desse prédio está para a altura da árvore
assim que a sombra do prédio está para a sombra da árvore. Pronto. Dessa forma eu consigo então achar qual que vai ser a altura desse prédiozinho, tá? Então agora é só a gente resolver isso aí. Como que eu vou resolver? Numa igualdade de fração, você faz o quê? Multiplica cruzado. Vamos multiplicar cruzado então. Para fazer essa multiplicação cruzada, eu vou pegar então 3 vezes h. Vou fazer do lado de cá, né? E depois a gente apaga, para ficar bom. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes h, sinalzinho de igual. 10 vezes 15. Pronto. Né? Então, 3 vezes h igual 10 vezes 15, 150. Né? Eu pego esse 3 e volto para lá dividindo. Então, minha altura vai ser 150 dividido por 3. Então, minha altura será igual a 50 metros. Olha lá. Tudo de forma mais tranquila, suave, sutil, utilizando então um conceito matemático devido a uma propagação retilínea. Então, você viu que não existe uma fórmula matemática. Eu tive que usar física, tive que usar uma fórmula matemática, um conceito matemático de relação, de proporção. Então eu relacionei esse daqui com o de cá. Nesse processo de relacionar, pode acontecer de eu ter essa altura e de não ter a sombra da árvore. Ou, né, eu posso ter o outro valor aqui e não ter a altura da árvore. Então, nesse processo de relação, o mais importante é você compreender como a gente construiu, para você poder construir, porque qualquer variável que faltar, você consegue relacionar uma com a outra. Beleza? Então, esse daqui foi um princípio, né, muito utilizado. Agora, tem um outro princípio demais da conta utilizado, chamado câmara escura. Então, vou apagar esse aqui agora para a gente mostrar o princípio da câmara escura. Cadê o meu negocinho? Vou apagar. Então aqui eu apago esse aqui também, para dar um espaço. O que é a câmara escura? A câmara escura é uma luz, vou colocar umas luzinhas aqui, né? Aqui, ou chaminha mais feia. E eu tenho tipo como se fosse um caixote. Um caixote. Dentro dela vai ter um pequeno orifício e o feixe de luz vai passar aqui e vai passar aqui, ó. E vai formar dentro desse caixote esse mesmo objeto, só que a imagem de cabeça para baixo. A imagem vai estar de cabeça para baixo, tá? Ela vai estar invertida, tá ok? Peguei. Então essa imagem vai estar invertida. Como que eu represento essa câmara escura? Aqui eu chamo de imagem, aqui eu chamo de objeto. Temos uma distância aqui, onde esse aqui é a profundidade, tá? E essa daqui é a distância até o anteparo. Anteparo, vou colocar tudo. Daqui até aqui. É os nomes, mas como que a gente costuma representar? P e aqui de pelinha. A maioria, tudo assim, ó, P e pelinha. P é a distância do objeto até aqui a câmara escura, chamado de anteparo. E a profundidade da câmara escura é praticamente essa distância aqui, ó, a profundidade. Tá bom? Então, isso que a gente utiliza na câmara escura. Agora, como que eu vou resolver isso aí? De forma bem tranquila. Nós vamos fazer o seguinte, observe aqui. Eu tenho um objeto luminoso de 8 centímetros. O que seria esse objeto luminoso de 8 centímetros? Aqui, ó. Então, isso aqui é 8 centímetros. Tá? Está a 20 centímetros de distância da câmera. Opa, está a 20 centímetros de distância da câmera. Então, isso aqui é 20 centímetros. Tá ok?
a câmara escura de profundidade de 10. Então quer dizer que essa distância daqui até aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, é 10. E aí ele nos fala qual que vai ser essa imagem, qual que é o tamanho dessa imagem. Esse objeto aqui tem 8 centímetros. Ele quer saber que depois que ele vai para a câmara escura, qual que é o tamanho que ele vai ficar. Tá? Então, esse tamanho aí agora que a gente vai fazer as continhas. Mas primeiro, como que a gente vai organizar isso aqui? Nós vamos organizar da seguinte forma. De uma certa forma, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai relacionar a altura do objeto com a imagem. Então, a altura do objeto sobre a imagem. De novo, a distância do objeto ao anteparo, P, pela profundidade do anteparo, P'. Pronto. Dessa forma, e agora é só a gente substituir e fazer as continhas, né? Então, o que vai acontecer? Se eu uso dessa forma aqui, só substituir os valores. O importante é você lembrar dessa relação aqui, cadê? Centímetro, centímetro, centímetro. Tá vendo? As unidades, não importa se está centímetro, metro ou milímetro. É interessante você trabalhar com todas elas na mesma unidade. Então, se uma tiver em metro, transforma em centímetro, para ficar tudo com a mesma unidade, para não ter problema lá na frente. Tá beleza? Então, que agora é só a gente substituir. 8 é o objeto. A imagem a gente não sabe. A distância é 20 e o P' é 10. Pronto. Só a gente multiplicar cruzado, né? Multiplicando cruzado a gente consegue achar qual que é a relação. Então vamos multiplicar cruzado aqui agora. Vamos fazer aqui, ó. Esse para cá e esse para cá. Quando eu faço dessa forma, eu vou ter assim, ó, 20 vezes I. Sinalzinho de igual. 8 vezes 10. Pronto. Agora, 20 vezes I. 8 vezes 10, 80. Tá multiplicando? Volto para baixo o quê? Dividindo. Então, meu I vai ser igual a 80 dividido por 20. Vamos passar para o lado de cá. Meu I vai ser igual. Simplifica esses dois zeros. Então vai ficar 8 sobre 2, que vai ser igual a 4. O que? Centímetros. Observe, se meu objeto tem 8, o tamanho da imagem vai ser 4. 8 com 4 é a metade do tamanho. Então ele vai ficar aqui a metade do tamanho. Não quer dizer que toda vez que eu tenho um objeto, na hora que for para a câmara escura, ele vai ficar a metade. Só deu esse valor por causa dessas distâncias aqui, ó. Primeiro, profundidade da câmara e a distância até o anteparo. Mesmo que você mantenha a distância do anteparo, mas se você diminuir a profundidade aqui, essa proporção vai mudar, tá? Então não dá para você considerar que toda vez que você tiver um objeto de frente a uma câmara escura, a sua imagem vai ser a metade do que ela estava antes. Não dá para afirmar isso. Porque existe essa proporção aqui, ó. Imagine aqui, se esse 10 aqui não fosse 10, fosse um 5, né? Na hora que você fosse multiplicar aqui, em vez de dar 80, ia dar 40, né? Aí se você tem 40 dividido por 2, e aqui ia dar 2. Então, se você diminui aqui a distância, em vez dele aumentar, ele ia diminuir mais ainda. Então não dá para afirmar que nesse caso aqui ficou a metade do que era antes. Tudo vai depender de como você vai organizar de frente à câmara escura, tá? Então esses exercícios de óptica geométrica, eles gostam de brincar com a gente a respeito desses valores, mas são tudo tranquilos de fazer, fácil de manipular. Toma cuidado com as unidades, o restante vai ficar tudo beleza, tudo tranquilo, né? Então não tem muito grau de dificuldade assim não. Não esqueça sempre que a luz vai estar sempre se propagando de forma retilínea, que ela é reversível e que ela é independente. Ou seja, então você pode cruzar cores diferentes, que ela vai continuar. Você
quando olha no espelho, a pessoa que você vê, ela vai estar te vendo. Então esse é o princípio. A ideia básica para isso tudo foi passada. Aí agora a gente vai trabalhar isso aí, beleza? Então tá bom, até mais.